Olá pessoal, nós estamos começando mais uma edição do Live Defensoria. O tema de hoje é pensão alimentícia, particularidades da pandemia e a atuação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Você que está chegando aí já pode deixar seus comentários, suas dúvidas. A gente já recebeu algumas dúvidas nas postagens que a gente fez sobre a live e elas serão respondidas ao longo da transmissão. Então, você acompanha até o final se você mandou uma pergunta, se não, também acompanhe que nós vamos ter muitos esclarecimentos aqui. Meu nome é Patrícia Strora, eu sou da comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e eu vou estar entrevistando a Defensora Pública Aline Mendes, de Araguaína, sobre o tema pensão alimentícia, particularidades da pandemia e a atuação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. A entrevistada de hoje é a Defensora Pública Aline Mendes, daqui a pouquinho a gente chama ela, mas enquanto todo mundo vai chegando também, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, né? O projeto Live Defensoria traz entrevistas com defensores e defensoras públicas sobre a atuação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, sobre temas de interesse e relevância para os assistidos e para quem acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, né? As transmissões ao vivo acontecem sempre no Instagram da Defensoria Pública e você que está acompanhando aqui pode ver a transmissão depois durante 24 horas aqui no Instagram da Defensoria Pública e se quiser também pode compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas sejam informadas, para que outras pessoas conheçam o trabalho da Defensoria e também tirem suas dúvidas sobre esse tema que é tão importante e tão rodeado de dúvidas, né? Antes da gente começar com as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre o atendimento da Defensoria Pública nesse período de pandemia. A Defensoria Pública, com o objetivo de proteger as pessoas assistidas e também os servidores e defensores, está atuando remotamente. Toda a atuação da Defensoria Pública está sendo através do telefone, da internet, WhatsApp, e-mail, todas as formas possíveis. Então, assim, você tem um caso, qualquer caso que você precisa da atuação da Defensoria Pública, você pode entrar em contato, não precisa esperar voltar ao atendimento presencial, normalizar essa situação, não. A Defensoria Pública continua te atendendo e continua ao seu lado. Para você que está chegando agora, essa é a Live Defensoria com o tema Pensão Alimentícia, Particularidades da Pandemia e Atuação da Defensoria Pública. Quem vai tirar as nossas dúvidas é a Defensora Pública Aline Mendes, da Defensoria Pública de Araguaína. Ela já pediu para participar e eu já vou chamar ela aqui. Enquanto isso, também cabe falar que o atendimento da Defensoria Pública, mesmo nesses meios, telefone, internet, está acontecendo das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Oi, doutora! Olá, tudo bem? Boa tarde. Nossa live. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela participação. Doutora, a senhora quer se apresentar um pouquinho, falar sobre a sua atuação na Defensoria Pública de Araguaína? Eu sou defensora da área de família aqui em Araguaína. Estou em Araguaína há 3 anos, atualmente coordenando o núcleo de conciliação aqui da Defensoria. E a minha área de predileção, é onde eu gosto de atuar aqui na área da Defensoria de Araguaína, na área de família mesmo. Ótimo. Doutora, então, para a gente começar com esse tema que é tão complexo, envolto em dúvidas, né? Quem pode pedir pensão alimentícia? Só mulheres com filhos? Não. Na verdade, costuma-se ter essa dúvida porque é o que mais acontece, né? Mas quem pode representar o filho menor perante a Defensoria e perante a Justiça é quem cuida. Então, em relação aos filhos menores, aquele que tem a guarda fática, ou seja, quem está cuidando de fato, ou quem tem a guarda legal, é que pode entrar na Defensoria e entrar com ação pedido de alimentos, né? Ou seja, pode ser o pai ou a mãe. Que, então, se o pai cuida, ele pode pedir pensão contra a mãe, e se a mãe quem cuida também pede pensão contra o pai. Se é o avô ou a avó, por exemplo, que também pode acontecer, ele também pode pedir pensão contra ambos os genitores, né? Nesse caso, ele vai precisar daí resolver a guarda antes de pedir a pensão. Pode ser no mesmo processo. O que acontece é que, como a gente vive ainda num país muito machista e com desigualdade de gênero, na prática são as mães que continuam absorvendo mais esse cuidado com os filhos, né? Inclusive agora com o fechamento, né, nesse período de pandemia
fechamento das escolas e creches, essas mães elas precisam contar com uma boa rede de apoio para conseguir continuar trabalhando. E a respeito... Não, pode continuar. A respeito da necessidade do filho, já adiantando daí um pouco um outro tema, a gente diz que ela é presumida, né? Já do filho maior, ela tem que ser comprovada, seja pela continuidade dos estudos ou de alguma incapacidade ou deficiência. E eu também gosto de dizer que os alimentos, eles não são caridade, né? Eles são baseados no princípio da solidariedade, que é um princípio constitucional, e na corresponsabilidade de ambos os genitores e de todas as pessoas envolvidas na família. Ótimo. Doutora, por exemplo, a questão de outras pessoas que também podem pedir alimentos, né? Mulheres que por algum motivo, mesmo não tendo filho, devido ao casamento que veio a ter uma separação posterior, não conseguem trabalhar, também pode pedir, ou pais, por exemplo, que estejam em situação de vulnerabilidade e precisam desse apoio financeiro que os filhos podem fornecer, também podem pedir? Também podem, né? A ex-companheira ou ex-companheiro pode pedir pensão alimentícia para si, ou ex-cônjuge também, mas alguns fatores são levados em consideração. Então, a idade, a profissão, a escolaridade, o tempo em que a pessoa precisou ficar fora do mercado de trabalho, né? Ela tem que demonstrar essa necessidade. Existem casos ainda em que mulheres entram numa união estável, numa relação, e são proibidas de trabalhar para seus companheiros ou seus cônjuges. E aí, quando se vem, né, numa separação e sozinha sem renda, vão precisar de um auxílio financeiro durante um determinado tempo. Então, essa pensão para o ex-cônjuge, por exemplo, ele é por tempo determinado. É para que a pessoa consiga se restabelecer, consiga voltar para o mercado de trabalho. E em relação aos pais idosos, mesma coisa, previsto no Estatuto do Idoso, né? Se estiver passando por insuficiência e necessidade, também é possível pedir a obrigação alimentar em relação aos filhos. Ótimo, doutora. Quero dar as boas-vindas aqui para a doutora Lara Gomides, de Gurupi, que está acompanhando também. A Jaira, nossa colega aqui da Defensoria Pública. Então, e para todo mundo que está entrando e acompanhando o tema, sejam bem-vindos. E podem deixar qualquer dúvida que tiver aí nos comentários, né, doutora? Bem-vinda a todos. Agora, uma outra pergunta. Muitas pessoas ficaram desempregadas com a questão da pandemia, né? Às vezes eram autônomos ou às vezes perderam mesmo o emprego. Como fica o pagamento da pensão nesses casos? A pessoa estava empregada, estava pagando a pensão direitinho e aí veio a pandemia, ficou desempregado, não conseguiu manter o serviço autônomo. Como é que faz? Tá. Então, primeiro a gente tem que verificar se esses alimentos estão fixados judicialmente, né? Se eles não estão fixados, não gera uma necessidade de judicializar nada. É uma conversa com as partes, pode de repente resolver ali um período de transição. Mas se os alimentos estão fixados, se tem um acordo extrajudicial ou judicial, a pessoa que ficou desempregada ela não pode simplesmente parar de pagar. Ela vai ter que procurar atendimento e aí judicializar um pedido de revisão. O desemprego por si só, ele não gera a exoneração da pensão alimentícia, do pagamento, né? Mas a gente pode conseguir uma redução para um valor mínimo aí, considerando a situação de não ter conseguido nem o auxílio emergencial, por exemplo. Então, a orientação é buscar imediatamente o atendimento na defensoria, tentar inicialmente um acordo, né? Se for o pai, por exemplo, tentar um acordo com a mãe da criança, e, se não for possível, judicializar esse pedido revisional. A pandemia, ela é um fato extraordinário, né? Já existe uma crise financeira e econômica, mas essa crise por si só, ela não gera essa imediata revisão da pensão, de imediata diminuição. A pessoa vai ter que provar que ela estava trabalhando, ou que ela tinha uma renda e que agora ela não tem mais, que houve essa redução na capacidade dela. E, além disso, a prova disso é da pessoa que paga a pensão, não é de quem recebe. Isso precisa ficar claro, que às vezes a pessoa acha que, não, eu estou desempregada, eu não preciso pagar. Não é imediato isso e nem é dessa forma. Vale frisar, né, doutora, que qualquer mudança na questão do pagamento da pensão que foi acordado judicialmente ou que foi estabelecida pelo juiz, ela precisa, né, ser
citada para a justiça e precisa ser decidido novamente. Não é, eu fiquei desempregada, eu não vou mais pagar, né? Então, a pessoa pode até incorrer de execução de alimentos, né? E, uma pergunta que eu já fiz antes, né? Aliás, não fiz antes, entrou meio que ali, avós também podem pagar pensão? Quais são esses casos que os avós pagam pensão? Podem. Nós chamamos de alimentos avoengos, né? Os alimentos que os avós pagam, eles são subsidiários e são complementares. Então, quando que a gente vai buscar os avós? Quando a gente já buscou, né? Eu tô aqui sempre falando de genitor, de pai e de mãe, considerando relações heteronormativas, né? Mas sempre considerando que hoje qualquer tipo de relação e de configuração familiar é aceita. Então, considerando que a mãe já entrou, né, representando o filho, já entrou com a ação de alimentos contra o pai, e que não houve pagamento, e que essa inadimplência é reiterada, já tem execução em trâmite, às vezes a pessoa já foi presa, já saiu, não pagou, enfim. Essa inadimplência reiterada, aí a gente busca o responsabilização dos avós. E aí, não necessariamente vai ser o montante total que o pai pagava, por exemplo. Ele é subsidiário, ou seja, só entra depois que acabarem os meios de conseguir receber do pai, e ele é complementar, então não necessariamente é um valor integral, e pode ser até concomitante, de acordo com alguns entendimentos. Certo. Agora tem uma pergunta que chegou no Instagram pra gente, quando a gente postou sobre a live, né? O Antônio ele escreveu assim: eu pago pensão, mas estou desempregado. Eu tentei fazer o auxílio emergencial, mas eu fui negado. Já a mãe da criança foi aprovada e está recebendo auxílio emergencial. Eu tenho família, o que devo fazer? Então, como a gente já mencionou, o desemprego não é fato que por si só exonere o dever alimentar, né? Então, toda a situação fática vai ser levada em consideração. O fato dele estar desempregado, de não ter conseguido o auxílio da mãe, de outro lado, está recebendo. Mas a exoneração ela não é cabível em nenhuma situação dessas. Ele vai conseguir pedir a redução para um valor mínimo necessário, porque a criança precisa comer, né? A criança ela não tem como se prover o próprio sustento. Então, os genitores vão ter que dar um jeito, infelizmente, no meio da crise, no meio da pandemia, no meio de muitas dificuldades, mas eles vão ter que tentar, de alguma forma, suprir o mínimo existencial dessa criança, tanto o pai quanto a mãe. A responsabilidade é de ambos, né? Eu até gosto bastante de uma frase que o Dr. Leonardo aqui de Palmas fala bastante, que é que a pensão alimentícia ela é determinada baseando na possibilidade do genitor, né, do qual vai ser cobrado a pensão alimentícia, e na necessidade do filho. Então, é possibilidade e necessidade. Não tem a questão de um valor X, né, doutora? Não. As pessoas costumam ter essa dúvida, né? É sempre 30% do salário? Não, a lei não estabelece um valor fixo. Então, o que está previsto realmente em lei é esse binômio necessidade e possibilidade. Necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. E a doutrina ainda acrescenta a questão da razoabilidade e da proporcionalidade. O que significa que o valor não pode ser nem ínfimo, mas também não pode ser exorbitante. Esse valor de 30%, esse percentual, foi muito na prática de juízes e de estudiosos, foram verificando que um valor minimamente razoável de 30% em cima daquilo que a pessoa recebe, ou em cima do salário mínimo, quando a pessoa não tiver uma renda fixa, é um valor que supre as necessidades básicas mesmo, né? Hoje dá em torno de 300 e poucos reais. A gente sabe que é pouco, mas minimamente a pessoa consegue se alimentar, pelo menos. Ótimo, doutora. Era até a nossa próxima pergunta, né? Como que é decidido o valor da pensão alimentícia, mas a gente já acabou respondendo. Então vamos para a próxima. A Valdete participou através de um comentário no nosso Facebook também. Quem ainda não acompanha o Facebook da Defensoria Pública é a mesma que aqui no Instagram, é só procurar a Defensoria TO. Ela perguntou: tenho 2 filhos e o pai deles ficou com a guarda de um, mas não levou, né? Então no papel tá com a guarda, mas o que está acontecendo de fato não é isso, né? A criança está comigo. Ele prometeu na justiça pagar pensão, mas agora alega que não vai pagar porque estou recebendo o auxílio e o dele não aprovou. Não, esse não é o mesmo. E o dele não aprovou, sendo que passou 2 anos sem dar nada. Quero saber se ele pode ficar sem pagar pensão por isso. E o que posso fazer? Então são 2 situações ali que eu vi da Valdete.
Primeiro, ela precisa regularizar essa guarda do filho que ficou com ela e que o pai não levou, né? Que eles tinham estabelecido de forma diferente e na prática ficou de outro jeito. Então, é importante que isso seja regularizado, já que toda a situação deles já está judicializada, é bom regularizar isso. Outra questão é a execução dos alimentos que já foram acordados judicialmente. Ele não pode simplesmente ficar sem pagar, como a gente já falou aqui. E ela pode sim executar, né? Os últimos 3 meses devidos, inclusive, ela pode executar sob o rito da possibilidade de prisão. Né? O fato dela estar recebendo auxílio emergencial e ele não, reitero, não exonera o dever alimentar. Até porque quem ficou com as 2 crianças foi ela, né? Então a orientação é ela marcar um atendimento, fazer o pedido da alteração da guarda, pedir para redimensionar o valor da pensão, tendo em vista as 2 crianças, levando também em consideração a situação de desemprego dele. E se for possível, a gente tenta um acordo. Essas situações assim, em que as partes até têm algum diálogo, o acordo é sempre a melhor saída. Que as partes é que entendem realmente como que elas estão, como está a situação delas, né? Muito melhor do que juízes e até a gente da defensoria. Doutora, aproveitando, a senhora poderia falar dessas possibilidades, né, de decidir valor da pensão, de decidir guarda? A senhora disse que trabalha no núcleo de conciliação, né? Então a gente não tem só essa questão, não precisa necessariamente esperar o juiz decidir, né? A senhora podia falar um pouquinho sobre isso? Sobre como os acordos estão sendo feitos, o que a gente pode fazer de acordo? Da possibilidade de judicial e da possibilidade de conciliação. Tá. Nessa pandemia a gente teve que se reinventar, né? Todo mundo que está trabalhando por meios virtuais. A Defensoria sempre trabalhou com núcleos de conciliação nas regionais e mesmo nas defensorias do interior a equipe é capacitada para atender as partes e chamar sempre para uma tentativa de acordo. Os acordos a gente pode resolver qualquer tipo de situação na área de família, seja guarda, visitas, pensão, execução de alimentos, divórcio, né, dissolução de união estável, partilha de bens e também na área civil a gente faz atendimentos e acordos. Como que a gente tem feito atualmente? Antes a gente chamava uma parte, chamava outra parte, e as 2 vinham na defensoria, a gente firmava o acordo por escrito. Agora, uma forma de atendimento virtual foi trazida pela doutora Tatiana, do Núcleo de Palmas, intercâmbio com o pessoal de Roraima, se não me engano, Rondônia, Roraima. É um sistema que a gente marca com uma parte pelo WhatsApp, abre um grupo de WhatsApp, a primeira parte da conversa é feita por mensagens, depois é aberta uma videoconferência, e aí depois a gente formaliza o acordo e a assinatura do acordo é por vídeo. Então a pessoa grava um vídeo, esse vídeo é gerado um link, e a assinatura da pessoa é o link do vídeo dela dando o aceite. E a gente tem conseguido resolver muita coisa nos núcleos de conciliação por meio desses acordos virtuais. Em número muito reduzido, se considerado como a gente fazia antes, mas já tem sido um grande avanço e dá para resolver muita coisa sim. Ótimo, doutora. Eu queria agradecer a participação do doutor Alexandre Maia, defensor público em Araguatins, que está acompanhando a gente aqui, e também do doutor Maciel, do Núcleo Aplicado de Minorias e Ações Coletivas, que também está acompanhando, além da doutora Lara Gomides, que continua aqui com a gente. Um beijo, pessoal. E a Larissa Putrini, defensora pública também. Então, são várias participações aí. A Vanessa, ela tem uma dúvida bem específica, ela mandou pelo Instagram. Ela perguntou qual o tempo máximo para um processo de pensão alimentícia. É possível execução na pandemia, sendo o pai de outro estado? Estipulados os alimentos provisórios, quando fixada a pensão alimentícia, pode ter seu valor alterado para mais? São várias dúvidas, né? Percebi 3 dúvidas principais aí da Vanessa, né? Primeiro, não existe um tempo mínimo ou máximo para a duração de qualquer processo, né? Muito menos de um processo de pensão alimentícia ou de execução. Um fator que é muito determinante é onde moram as partes. Então, se o devedor, por exemplo, mora na mesma cidade em que o processo está correndo, mesma cidade das partes, é muito mais rápido da intimação para ele pagar o valor ser cumprida pelo oficial de diligência, né, pelo oficial de justiça. Já se ele mora em outra cidade ou outro estado, é necessário pedir uma carta precatória. O que é a carta precatória? É uma carta do juiz daqui para o juiz de onde ele mora, pedir para o oficial de justiça de ir lá, intimá-lo da decisão para ele dar cumprimento ao pagamento. Aí o juiz de lá vai devolver a carta para o juiz daqui e a gente vai ver o que está acontecendo, se ele pagou, se não pagou, se foi intimado. Então isso pode gerar uma demora, e parece que é o caso que a Vanessa nos trouxe, né? Então, já respondendo à segunda pergunta dela, é possível sim executar mesmo na pandemia.
os alimentos com o pai morando em outro estado, mas vai ter esse procedimento que eu falei da expedição da carta precatória, que pode demorar um pouquinho mais. E a outra questão que ela trouxe foi dos alimentos provisórios, né? Os alimentos provisórios, eles são aqueles fixados liminarmente. O que é isso? É quando o juiz ele ouve só a parte que entrou com a ação. Então, eu entrei com a ação, eu aleguei que eu preciso receber tanto, essa necessidade da minha criança, o pai tem tais possibilidades, e o juiz vai fixar com base nisso os documentos que eu entrei. Depois, o que vai acontecer? O processo vai ter seu desenrolar, a parte vai ser intimada para apresentar defesa, vai ser verificado pelo juiz e pelas partes se há necessidade de ouvir testemunhas, produzir outras provas. Que provas a gente pode produzir? Pode juntar, a parte pode juntar o contra-cheque dela, contrato de trabalho, a gente pode pedir até quebra de sigilo bancário para ver se ela tem outros bens. E aí, ouvindo as testemunhas, de repente pode verificar que aquele valor que foi fixado inicialmente como provisórios era baixo, ele pode aumentar. Mas também pode verificar que ele era um valor até um pouco alto, que a parte não tinha condições de continuar pagando, e daí pode diminuir. Certo, doutora. Ótimos esclarecimentos, Vanessa, a gente espera poder ter ajudado, né? Doutora, agora uma outra dúvida que surgiu aqui. Mulheres grávidas, que precisa daquele apoio pro pré-natal e já tem um gasto maior, precisa tomar vitamina, precisa comprar roupinha, elas já podem pedir pensão alimentícia também? Existe uma lei que regulamenta o que a gente chama de alimentos gravídicos, né? Então, tendo indícios de quem é o pai, a mãe pode, né, a gestante entra com a ação de alimentos gravídicos, a depender da produção de provas que ela tiver, né, fotos demonstrando que havia esse relacionamento, a gente pode conseguir uma liminar, demonstrando que esse é o possível pai, e aí essa pensão já é fixada para custear os gastos com a gravidez, com os exames. Posteriormente, com o nascimento da criança, esse valor ele pode já ser revertido em favor da criança. O processo segue, se precisar fazer exame de DNA, as partes são chamadas, né? Ou pode haver o reconhecimento espontâneo, né, da paternidade, se não faz o exame, com o resultado há o reconhecimento, né, judicial, declaração da paternidade e a conversão dos alimentos gravídicos em alimentos para criança. Certo, doutora, a gente tem alguns comentários aqui. O Gideovan está dando parabéns para a senhora, falando informações precisas para os nossos assistidos. E a Ariel, ela comentou aqui, como não foi possível a realização da audiência devido à pandemia, o processo voltou para a juíza analisar e despachar. Temos que aguardar para saber o que ela vai dizer no despacho. Nesse caso, acho que o comentário cortou. Ariel, você pode falar em relação ao que é esse comentário? Foi alguma resposta para a gente poder entender e dar os melhores esclarecimentos, né? Doutora, outra coisa... Sim, só comentando o que a Ariel falou, que as audiências têm sido realmente suspensas por conta do trabalho remoto nesse período de pandemia, né? Depende de que tipo de ação que se vai precisar aguardar, de como desenrolar do processo dela vai seguir. Isso. Doutora, a senhora também pode a gente está falando muito aqui, no caso, que a criança fica com a mulher porque é o que normalmente acontece, né? Mas a senhora pode falar um pouquinho também dessa situação invertida, onde a criança fica com o pai e a mulher tem que pagar a pensão para a criança, no caso? É a mesma responsabilidade, né? Se é o pai que cuida, a mãe tem também obrigação alimentar. Esse dever de sustento, que é baseado na solidariedade e no próprio poder parental, né, poder familiar, ele é igual. Então, se o pai que cuida, ele tem sim direito de entrar na justiça e regulamentar a guarda para si e cobrar a pensão alimentícia da mãe, que não estiver auxiliando, né? Eu sempre gosto de mencionar que a justiça só entra na família das pessoas se elas não conseguem se resolver. Nem tudo precisa de uma ação para dizer como é que deve ser. Então, se o filho está com a mãe ou está com o pai e ambos se ajudam mutuamente, o filho é criado com o auxílio de ambas as pessoas, não há necessidade de nenhuma fixação judicial ou regulamentar, né? Se as pessoas conseguem se resolver, tá ok, a justiça não vai se meter na família de ninguém. Certo. A pergunta da Ariel era sobre a pensão alimentícia, no caso, se a audiência pode ser feita pelo WhatsApp.
Aí, no caso da defensoria, a gente está fazendo pelo WhatsApp, quando a outra parte também tem acesso à internet e a pessoa, né, e ela souber o telefone, ela pode pedir na defensoria que estiver atendendo ela se tem a possibilidade de marcar um acordo. Mas não vale como audiência, é uma possibilidade de tentar resolver por acordo. Eu já recebi algumas intimações aqui do Sejusc de Araguaína de que eles vão começar a fazer as audiências virtuais de acordo no Sejusc. Mas ainda não participei de nenhuma, não sei se vai ser por WhatsApp ou como vai ser resolvido. Mas também não é uma coisa generalizada para o estado todo, né? A atuação em um local, né? Então, Ariel, se você estiver sendo atendida pela Defensoria Pública, procura a Defensoria para ser orientada sobre isso. Talvez já esteja acontecendo na sua cidade ou região, né? Agora, outra pergunta que interessante. É possível pensão retroativa caso a paternidade seja confirmada depois do nascimento? Uma espécie de ressarcimento? Ou, por exemplo, a criança completou 3 anos e durante esse período o pai nunca pagou pensão e a partir desse momento a mulher resolve ir atrás para cobrar esse direito? Não existe pensão retroativa, é a partir de quando a pessoa entrou com a ação, né? E regra geral, a partir da citação. Tem aí doutrinadores que entendem que é desde o ajuizamento, outros que é desde a citação. Aqui a gente aplica desde a citação. Então, se ela só entrou com a ação quando a criança tinha 3 anos, do 0 aos 3, infelizmente não tem como cobrar, não. Entendi. Esperamos ter esclarecido essa questão da pensão retroativa, né? Mas a mulher pode cobrar, por exemplo, ficou estabelecida a pensão, o juiz estabeleceu aquele valor, né? E aí a pessoa não pagou, né? Sim, daí a execução, sim, a execução de alimentos, tendo já a pensão fixada, você pode executar, não tem período de prescrição em relação à criança. Aí são as formas de você executar. Os últimos 3 meses, ou seja, a pensão mais recente, você executa de uma forma, que a gente fala que é o rito da prisão. Se o cara não pagar, se o devedor não pagar, ele pode ficar preso até 90 dias. E a pensão mais antiga, né, 2 anos, 3 para trás, ela vai executar, mas ela vai ter que procurar bens. A gente faz pesquisas de bens, ver se a pessoa, né, se o devedor tem algum bem em nome dele. Doutora, sobre essa questão de execução de pensão, a pessoa precisa esperar 3 meses para procurar justiça? Não precisa não. 1 mês de atraso a gente já pode judicializar. O que a gente costuma fazer, inclusive no CAF aqui de Araguaína, eu acho que em outras defensorias também, fazer uma notificação quando o atraso ainda é pequeno, por exemplo, atrasou 15, 20 dias, a gente faz uma notificação extrajudicial e envia para o devedor para que ele regularize o pagamento sob pena de ser ajuizada a execução. Mas não é necessário esperar os 3 meses, né? Inclusive, é bom não esperar que vença os 3, porque dali até que você venceu os 3, marcou o atendimento, a inicial for feita, às vezes já venceu um a mais. E aí esse a mais, o 4º mês, pode ficar de fora da execução do rito da prisão. Certo, doutora. A Edileuza perguntou se a regra também vale quando a pensão está condicionada ao benefício previdenciário. Quando é desconto em folha de pagamento? Não. Ela escreveu benefício previdenciário aqui. Não entendi qual é essa condição. Edileuza, se você puder mandar novamente essa pergunta aí para a gente conseguir entender, explicar um pouquinho mais, né, doutora? Talvez a gente consiga ajudar. Tem um caso aqui, uma pessoa enviou a pergunta, dizendo que já paga R$1.000 de mensalidade do filho, além da pensão em 30% do salário dele. Agora a mãe quer mudar a criança para uma escola ainda mais cara. O pai não concorda, mas a mãe diz que se ele não pagar a mensalidade, ela vai procurar a justiça para aumentar o percentual da pensão. Como funciona nesses casos? Já que ele paga uma escola e já é um valor alto e mais 30% do valor do salário. Depende daquilo que está estabelecido no acordo deles, né? Se o acordo foi o pagamento da mensalidade independente do valor da mensalidade, isso precisa ficar melhor esclarecido. Porque senão pode acontecer mesmo de haver essa mudança tanto para uma mensalidade maior ou o pai também querer mudar para uma mensalidade menor. Então tem que ver como é que está o acordo estabelecido. Se for a mensalidade até o valor X, a mãe não pode daí mudar sem que haja uma alteração de pedido da pensão alimentícia. Ela vai ter que justificar daí tanto a necessidade da criança na alteração da escola quanto a possibilidade do pai de pagar essa nova mensalidade.
Não é automático isso, não. E se a escola não tiver no acordo deles, se o acordo for 30%, por exemplo? Se o acordo for só 30% do salário, ele está pagando a escola à parte, isso é um acordo verbal entre eles, não tem como ela executar essa cobrança. Foi um acordo entre eles. Aí é difícil da gente conseguir judicializar né? Não tem como executar essa cobrança dessa mensalidade. Tem que estar no acordo. Ou fixado judicialmente, né? Ou na sentença do juiz. Agora a Ellen Almeida mandou aqui dizendo que já existe um pedido de agilidade, uma pergunta, né? Já existe um pedido de agilidade para realizar essas audiências, considerando a pandemia e considerando que as audiências estão mais lentas? Se existe algum pedido, alguma ação nesse sentido? É cada caso, né? Quem estabelece a pauta de audiências é o Poder Judiciário, não é a Defensoria. Então, como houve todo esse período de isolamento e aí as audiências, inclusive as criminais, por enquanto estão sendo feitas só de réus presos, né? Agora, a pensão alimentícia geralmente é fixada em liminar. Então, se ela já tem os alimentos provisórios, cabe executar. Não, né, o desenrolar do processo, tudo está um pouco mais lento nesse período de pandemia, a gente tem que ter um pouco de paciência. E a gente não tem muita previsão de quando vai voltar, apesar que já ter regulamentações aí de que a partir de setembro vai haver um retorno gradativo, tudo depende de cada comarca, de como está a situação de pandemia em cada local, né? Certo. Agora a pergunta da Edileuza sobre se a regra também vale quando a pensão está condicionada ao benefício previdenciário. Ela falou aqui que é desconto em folha do INSS sobre a aposentadoria por invalidez. Mas aí se está sendo descontado em folha, ela está recebendo, né? Se ela ficou algum período sem receber, a gente pode executar e pode também pedir que esse valor que ela não recebeu, digamos assim, está recebendo a partir de agora, né? Começou a receber em maio, passou a descontar, mas tem um período ali para trás que ele não pagou e não foi descontado. Aí tem um limite que a gente pode pedir até 50% do salário dele. Então, se ele está devendo R$1.000, a gente acrescenta ali dentro desse desconto. O INSS pode fazer esse desconto extra autorizado pelo juiz. Certo, doutora. Agora, ainda sobre a pergunta da Ellen sobre a questão das audiências, doutora, a audiência é a defensoria que marca, que decide? Não, né? A defensoria solicita audiência, né? Quem decide é o juiz, é isso? É o juiz que marca, a pauta é do Poder Judiciário. A gente não tem, infelizmente, nenhuma ingerência, né, na pauta do Poder Judiciário. São os juízes que marcam as audiências de acordo com o número de processos, de acordo com o andamento dos processos. Então, e ainda tem pautas separadas das audiências de instrução e das audiências de conciliação. A gente não tem nenhuma ingerência nisso, a não ser pedir o regular trâmite do feito, né, o andamento do processo. Certo. Doutora, foto em redes sociais que demonstram uma vida de gastos supérfluos, como festas e coisas afins, isso pode ser uma espécie de prova para pedir o aumento do valor da pensão nos casos em que o pai ou que a mãe, no caso que está condicionado a pagar a pensão, diz que não pode pagar mais do que já está estabelecido? Pode e deve, se as fotos são públicas, né? É uma prova que pode ser usada sim. A gente já usou, já conseguiu inclusive majorar pensão com base em demonstração pública de patrimônio, de condição financeira diferente da que é alegada no processo. Há várias formas da gente descobrir né, bens, assim, a gente pode pedir para o juiz oficiar, por exemplo, Renajude, que é para ver se tem veículos em nome da pessoa, a gente pode pedir quebra de sigilo bancário para ver evolução patrimonial, ofício também para o cartório de registro de imóveis, ver se a pessoa tem bens imóveis no nome dela. Tem várias formas que a gente tem de pesquisar a vida financeira da pessoa judicialmente, né, mediante autorização legal e judicial. Certo. A Ellen, que fez a pergunta sobre a questão das audiências, ela falou aqui o seguinte, que o pedido dela de pensão alimentícia já está em andamento na Defensoria Pública, e se ela consegue, se existe alguma forma de pedir agilidade, ou mais agilidade à Justiça, porque se demonstrar, né, que eles estão passando necessidade sem a pensão, que a criança está passando necessidade sem a pensão. Se existe alguma forma de pedir essa agilidade?
A gente teria que analisar certinho o caso da Ellen. Eu oriento que ela marque um atendimento para que seja verificado o caso específico dela, né? Porque se o pedido já está na defensoria, já foi protocolado, se a inicial dela já está em andamento, provavelmente já tem uma decisão liminar ou ela já está para sair. E aí, com a decisão liminar, a gente pode pedir agilidade para a citação do requerido, para que ele tome conhecimento do processo, e aí, a partir da citação dele, a gente executa o valor que ele não pagar. Né? Então, eu acho que é um caso um pouco específico, ela podia marcar um atendimento e verificar certinho o que está acontecendo com o caso dela. Certinho. Doutora, agora outra pergunta que chegou pelo Instagram. Após estipular os alimentos provisórios, o pai está fugindo, se esquivando, mudou de cidade, de número. Como é que faz para encontrar esse homem? E a pessoa até falou, temos um menor com necessidades aqui. Então, como é que, nesse caso, a pessoa não tem endereço, a pessoa não tem telefone, só sabe que mudou de cidade? O que é possível fazer? Primeira coisa, foi estipulado os alimentos provisórios, se ele já foi citado, vamos já executar. Se ele ainda não foi citado, existem várias formas de a gente fazer pesquisa de endereço. A Defensoria, via de regra, tem acesso ao sistema da Receita Federal, que a gente chama de InfoSeg. Com o CPF da pessoa, a gente consegue descobrir qual foi o último endereço dela cadastrado na Receita Federal. A gente pode pedir também para o juiz que ele pesquise nos sistemas que eles têm disponíveis, né, para o Poder Judiciário, que, como eu já mencionei, Bacenjude, que pesquisa os endereços cadastrados em contas bancárias, Renajude, que é de veículos, então se ele tem uma moto, tem alguma coisa no nome dele e ele fez o cadastro no Detran recentemente, vai ter o endereço atualizado. A gente também pede para oficiar para o INSS para verificar o último vínculo empregatício para o Ministério do Trabalho, se ele está recebendo algum benefício. Para a Caixa Econômica também, se ele fez a alteração dele do cadastro agora do auxílio emergencial, que muita gente alterou o cadastro, também pode ser oficiado. Já pedi também, em alguns casos, para oficiar companhias de água e energia, se a gente sabe pelo menos a cidade ou o estado onde ele está, a gente pede para oficiar. E até companhia telefônica. Então, assim, nós não temos poder investigativo, mas nós podemos pedir todas essas medidas e, às vezes, consegue encontrar. Agora, se ele já foi citado e não está pagando, ele pode ter a prisão dele decretada e após passar dessa pandemia, que por enquanto as prisões estão ou suspensas ou sendo apenas as domiciliares, passada a pandemia ele pode ser preso em qualquer lugar do Brasil, porque o mandado de prisão fica também num cadastro nacional. Então, se ele for pego numa blitz, por exemplo, pode ser preso. Certo, doutora. A gente tem uma pergunta da Tata Gomes aqui, dizendo... um caso que o pai recebe um salário e a pensão está fixada em R$660, no caso seria mais de 30%. Se isso é correto e pela questão do pai dele ser aposentado com salário alto. Eu não sei se a senhora concorda, mas nesse caso, né, a pessoa precisa procurar saber por que foi determinado esse valor, né? Então é um caso bem, bem específico. E caso não concorde, pedir a revisão, né? Se o processo ainda estiver em andamento, ele tiver com prazo de defesa, ele pode entrar, né, com um recurso, que a gente chama de agravo, perante o tribunal. Ou se tiver em caso de sentença já, pode apelar. E se já tiver estipulado isso definitivamente, entrar com ação revisional. Certo. Agora tem outras perguntas, as perguntas estão muitas aqui. A pergunta é, se a pessoa que paga a pensão tem mais de um filho, como geralmente é feito o cálculo, né? Se ela tem mais de um filho com mais de uma pessoa, então são filhos de diferentes mães, digamos assim, ou de diferentes pais, né? Como que é feito esse cálculo da pensão? O cálculo não é matemático, então não é aquilo de pegar 30% e dividir entre os filhos existentes. Né? Se tem 6 filhos, eu pego R$300 dividido por 6, também não é assim. Tudo depende da necessidade de cada filho específico. Então, você pode ter um filho que tem alguma questão de saúde, tem alguma dificuldade, você tem outro filho que já não tem, então depende da situação de cada filho esse valor. De repente, a situação da mãe de um dos filhos é melhor do que a situação da outra mãe, isso também é levado em consideração. Então, não existe um critério objetivo específico de como é estabelecido. Pelo princípio da igualdade, os filhos têm que ser tratados de forma isonômica, levando em consideração as suas especificidades. Certo, doutora. Agora, essa pergunta que eu acho que vai até ajudar a Tatá, né?
A renda de outras pessoas da casa em que o pagador mora influencia na decisão do quanto ele pode pagar de pensão? Influencia na medida em que ele divide gastos, né? Então, influencia relativamente. Se ele mora com outras pessoas, ele provavelmente divide aluguel, não é ele sozinho que paga água, energia. Então, isso influencia, mas a responsabilidade da pensão não é dessas outras pessoas, é dele. Então, não pode influenciar no sentido de que a outra pessoa vai ter que pagar por ele, ou dividir esse gasto. Não, a pensão alimentícia, a obrigação alimentar é do pai ou da mãe, enfim, ou dos avós, de quem tiver responsabilizado. Certo. Vamos para as outras perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar a live. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita para mandar. Se a gente não conseguir responder aqui nessa transmissão, a gente vai responder através de mensagem, né, doutora? Esclarecer todas as dúvidas possíveis. Uhum. E se você continuar tendo dúvida mesmo após essa live, né, doutora, a pessoa pode procurar, caso se enquadre nos critérios de atendimento da Defensoria Pública, pode procurar a Defensoria Pública para tirar dúvida ou para entrar com uma ação, a gente está aqui para ajudar. Agora, outra dúvida, né? Eu e meu marido trabalhávamos informalmente, agora não temos salário e o valor do auxílio não dá para pagar as despesas da casa e os remédios que meu marido precisa, né? Temos 5 filhos, mas eles não ajudam. Podemos pedir pensão? Pode. Nesses casos, é o dever de solidariedade familiar, corresponsabilidade, que a gente chama, assim como os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, nesse caso de forma presumida, de outra forma, de forma mais relativa, a obrigação também dos filhos no sustento dos pais, né? A previsão do Estatuto do Idoso. Nesse caso da pergunta, não diz exatamente se eles são idosos e se os filhos são maiores, mas presumindo essa situação, eles podem sim pedir pensão, inclusive contra todos os filhos, né? Certo. Quais os tipos de pagamento de pensão alimentícia além do pagamento direto e desconto em folha, né? Existe alguma outra forma e como é que isso pode ser feito? Olha, o pagamento da pensão, a fixação dos alimentos, ela é em espécie, né? Em dinheiro. Então, o pagamento também é em espécie, seja ele por depósito, transferência bancária, seja entregando o dinheiro na mão mediante recibo, que é sempre importante pegar, uma garantia para ambas as partes, ou pelo desconto em folha de pagamento. O que costuma acontecer, que eu não recomendo, é essa tentativa de pagar pensão comprando gêneros alimentícios, roupas, pagando uma conta ou outra. Se a pensão já está fixada, não pode haver a compensação, a não ser que a outra parte realmente concorde, assine que isso está ok, mas se a outra parte não concordar, você não pode comprar coisas e achar que isso está suprindo o pagamento da pensão alimentícia. Pode incorrer em ser executado, né, ser executada e ter que daí pagar, né, ter gasto duplo. É claro que o pai e a mãe, tendo condições, vão suprir as necessidades da criança, além daquilo que está fixado judicialmente, é o que a gente espera, né? O dever de solidariedade e de sustento. Então vale frisar, né? Aquele presente que deu no final do ano, alguma coisa assim, não entra na pensão. Não é. Certo, a gente quer agradecer também ao defensor público Felipe Cury, que está acompanhando a gente na live, a Loise, também aqui da Defensoria de Palmas, que também está acompanhando. E vamos para mais uma pergunta. Se você ainda tem alguma dúvida, pode mandar nos comentários que a gente vai tentar esclarecer. A Thaisa, ela falou, o pai da filha já estava devendo há 8 meses, foi intimado, pagou uma parte só para movimentar o processo e até agora não foi intimado de novo. E mesmo intimado a pagar em 3 dias, né, esses 8 meses, ele só pagou após 30 dias de intimação e nada aconteceu também. Pode ser feito alguma coisa nesse caso? Pode. Como ela está executando provavelmente pelo rito da prisão, o que tem acontecido, né? A gente pode pedir a prisão dele, nesse caso, mas nesse período de pandemia, teve primeiro uma regulamentação do CNJ, depois veio uma lei que determinou que as prisões de dívida alimentícia são cumpridas como prisões domiciliares. E aí, todo o poder coercitivo que a gente tinha dessa prisão civil, ele foi perdido. Né? As prisões hoje, a gente sabe, são ambientes insalubres, pela questão de saúde pública e saúde individual.
é acertada essa decisão de não se encarcerar mais pessoas numa situação de pandemia. Mas, de outro lado, manter numa prisão domiciliar o devedor de alimentos não coage ele a pagar nada. Então, o que a gente tem feito aqui em Araguaína, e aí é uma decisão que a gente pegou lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, trocando ideia com defensores de outros estados, que a gente tem feito. Antes não era muito aceito pelos juízes, tinha umas questões aí doutrinárias e jurisprudenciais que não vêm ao caso, mas o que a gente está fazendo? Pedindo a suspensão desse decreto prisional, se ele já está com a prisão decretada, e pedindo que o juiz pesquise bens. Então, toda aquela forma de pesquisa que eu mencionei aqui, de veículos, de dinheiro em conta, de FGTS, de auxílio emergencial, a gente pode pedir que o juiz verifique se ele tem alguma coisa no nome e já bloquear. Então, esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas o que eu oriento é que ela entre em contato, né, com quem está cuidando do processo dela, faça o cálculo atualizado de quanto ele tá devendo e faça essa tentativa de pedido de penhora de bens, para ver se consegue pegar algum dinheiro. De repente ele está recebendo auxílio emergencial, ou ele foi mandado embora e tem o FGTS na conta, né? E aí a gente consegue receber por esse outro meio, que é o da penhora de bens. Certo. Doutora, a Defensoria Pública só atende quem pede a pensão ou atende também aquela pessoa da qual é cobrada a pensão? Como é que funciona isso? Porque a gente está falando aqui, né, de execução de alimentos, de cobrança, enfim. Como é que a Defensoria Pública trabalha nesse sentido? A Defensoria atende qualquer pessoa que precisar de atendimento em qualquer matéria que for da nossa atribuição estadual. Então, mesmo que uma parte já entrou na justiça, seja em qualquer matéria, tanto de família, civil, enfim. Então, a mãe entrou cobrando a pensão alimentícia do pai, que a gente sempre, né, generalizando a situação mais padrão. O pai, na hora que for se defender, procura a Defensoria Pública, vai ter outro defensor designado com atribuição para fazer essa defesa. Então, não é só quem pede, é também quem se defende, é quem precisa diminuir o valor, é quem está em alguma situação que já enseja, por exemplo, até exoneração, com um filho maior, já trabalhando, que parou de estudar, também pode pedir exoneração. A Defensoria Pública atende todo mundo, que se enquadrar nos critérios de hipossuficiência. Certo, doutora, ótimo esclarecimento. Então, você também que está sendo cobrado pensão também pode procurar a Defensoria Pública, se não achar que é justo, ou você que precisa cobrar pensão. A Defensoria atende todo mundo, só que são pessoas diferentes, né, doutora? Não é o mesmo defensor que vai atender essas pessoas que estão em conflito aí, né? Nas cidades, nas comarcas em que a gente tem mais de um defensor, já tem nossos critérios estabelecidos quem é que faz, né, a ação e quem faz a defesa. Nas cidades que tem só um defensor, tem só uma pessoa atuando na defensoria, a gente também tem os critérios de dizer qual é a outra defensoria que vai atender. Então, ele não precisa se deslocar para essa outra defensoria, a assessoria vai pegar a documentação dele, pegar todos os fundamentos, mandar para esse outro defensor e a ação e a defesa dele vão ser protocolados. Ótimo. Agora, doutora, a gente está falando de procurar defensoria, se você se enquadra nos critérios de atendimento, quais são esses critérios? Nós temos uma resolução do nosso Conselho Superior que estabelece os critérios. Se a pessoa mora sozinha, não tem mais ninguém com ela, só ela. É um salário mínimo e meio, é a renda mensal que ela pode ter para poder ser atendido. Se ela tem um núcleo familiar, se ela mora com outras pessoas, a renda já são 4 salários mínimos. Então, a gente calcula quanto cada um ganha. Ah, mas é bruta essa renda? Não, a gente pode tirar algumas despesas. Então, previdência social é retirada, plano de saúde é retirado, imposto de renda é retirado para ser feito esse cálculo. Também temos critérios daí, além da renda, de patrimônio. Então, se a pessoa tiver bens móveis ou imóveis que ultrapassem 180 salários mínimos, não pode ser atendido. Também tem critério de dinheiro em banco, então, investimentos financeiros até 20 salários mínimos. Então, há toda uma regulamentação da renda e do patrimônio da pessoa para que ela possa se enquadrar nos critérios de hipossuficiência. Certo. Doutora, e para finalizar, quem não conseguiu ser aprovado para receber o auxílio emergencial, mas tem direito, o que pode fazer? É o momento que as pessoas estão com muitas dúvidas em relação a isso, né? Então, procura a defensoria, não procura a defensoria, quem está atuando nesse sentido? A atribuição, como o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, é da Defensoria Pública da União, né? Só que a Defensoria da União, ela tem atendimento, se eu não me engano, só em Palmas. Tem um telefone de contato, que acho que a Defensoria já disponibilizou,
via site nosso, né? Então, a dúvida de início pode ser tirada com a Defensoria Pública da União, mas se quiser tentar na Defensoria Estadual, verificar se algum defensor está fazendo esse atendimento. Eu sei que em Araguaína existe, né, um colega que está prestando alguns esclarecimentos, embora não judicialize, não entre com nenhuma ação, alguns esclarecimentos a gente, de repente, pode prestar. Mas depende muito da autonomia funcional de cada defensor, porque a atribuição é da Defensoria da União. Certo. Para você que está precisando de auxílio nessa questão do auxílio emergencial, o telefone da Defensoria Pública da União é o 3216-8600, e também tem um e-mail que é atendimento.do@dpo.def.br. Então, as pessoas podem mandar as dúvidas, podem entrar em contato para tentar esclarecer, né? Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. A Thaís está dizendo que o processo é muito demorado. Thaís, a gente tem que esperar os prazos da justiça, né? Então, por isso, muitas vezes, vale mais a pena, né, doutora, tentar uma conciliação, às vezes, se as partes estão dispostas, do que esperar entrar com uma ação propriamente na justiça, né? Agora que a gente esclareceu essa questão da DPU, doutora, a senhora quer encerrar? Tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a orientar essas pessoas que acompanharam a gente aqui na live? Eu queria ler uma poesia, se tiver espaço. Eu tenho sempre uma preocupação com a primeira infância, sabe? Esse período de pandemia, é claro que quem está ficando desempregado, né? As mães estão sendo afetadas, os pais estão sendo afetados, todo mundo. Mas quem lá na ponta é mais afetado são as crianças, e principalmente as crianças de 0 a 6 anos, que estão numa fase muito decisiva de desenvolvimento. E aí essas privações materiais e às vezes até afetivas causam esse abandono material e afetivo, pode causar sérios danos para essa nossa futura geração. Então esse olhar especial para a primeira infância eu acho muito importante. E aí nesse sentido eu queria trazer a Gabriela Mistral, que é uma poetisa chilena, já ganhou o Prêmio Nobel, e ela fala uma coisa muito bonita que é a seguinte: somos culpados de muitos erros e faltas, porém nosso maior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar, a criança não pode. Agora é o momento em que os seus ossos estão se formando, o seu sangue também o está, e seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã, o seu nome é hoje. Então, eu queria agradecer o espaço e a abertura aqui e desejar uma boa tarde a todos. Certo, doutora, obrigada pela participação. Tenho certeza que seus esclarecimentos ajudaram muitas pessoas. Esperamos ter a chance de ter uma outra live com a senhora em breve também. Agradeço. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. É isso, a gente encerra aqui mais uma edição do Live Defensoria. O tema de hoje foi pensão alimentícia, né, com a doutora Aline de Araguaína. Então, você pode compartilhar essa live, ela vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas. Então, se tiver alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar, compartilhe e ajude as pessoas a esclarecerem nessa questão, né? A Defensoria Pública continua atendendo remotamente, mas todos os casos. Então, se você precisar de atendimento, procure a Defensoria Pública. Os telefones estão disponíveis nos nossos destaques aqui no Instagram, de todas as regionais, e também no nosso site. Qualquer coisa também é só mandar uma mensagem que a gente está respondendo. É isso. Obrigada. Até a próxima edição da live.